Olá, querida irmã, seja bem-vinda ao nosso canal. Este é o quadro Deus me abriu os olhos, onde compartilhamos histórias de mulheres reais que viveram em relacionamentos destrutivos com homens narcisistas, mas que foram libertas pela graça e pela verdade do nosso Deus. Hoje você vai ouvir um testemunho profundo e comovente, o relato de uma mulher cristã que achava que estava apenas enfrentando lutas no casamento, mas que pela misericórdia de Deus, descobriu que estava vivendo dentro de uma prisão emocional e espiritual. Que esse testemunho sirva para abrir seus olhos também, caso você ainda esteja no cativeiro da mentira. Antes de começarmos, quero te lembrar que este quadro traz testemunhos e experiências pessoais, enquanto o quadro Verdade que Liberta traz reflexões mais diretas para desmascarar as mentiras do narcisista à luz da Bíblia. E o quadro Mentiras do Narcisismo Espiritual foca especificamente no uso distorcido da Bíblia pelo abusador. Eu te convido a ouvir todos eles, pois cada um trata do mesmo tema sob perspectivas complementares. No início, o casamento abençoado. Ela conta: eu dizia que era um casamento difícil, mas que Deus estava usando para me moldar. Eu achava que aquilo era parte da minha cruz. Ele era muito apaixonado, fazia de tudo por mim, ao menos era isso que ele dizia. Me falava o quanto me amava, ficava falando do futuro, das coisas maravilhosas que iríamos fazer. Com o tempo, gradativamente ele começou com os abusos, falta de respeito, depois agressões verbais e físicas, mas depois sempre se arrependia e chorava. Dizia que ia ser diferente e voltava a fazer os planos para o futuro, que nunca chegava. E ele também nunca fazia nada para que aqueles planos se concretizassem. Como eu nunca tinha me relacionado antes, achava que todo casamento era assim. E como ele dizia que eu era estranha, eu acreditava, mas simplesmente não sabia ser diferente. Isso ocasionou muitos problemas para nosso casamento e também para meu emocional. Eu me cobrava cada vez mais, ficava sempre em alerta aos meus comportamentos, para sempre agir conforme ele queria. Porque no início, ele só ficava chateado. Mas com o passar do tempo, se eu não agisse como ele queria, ele ficava enfurecido e até violento. Me ofendia com palavras e às vezes até me agredia fisicamente. Isso acontecia rotineiramente, por coisas pequenas, como não fazer o suco que ele queria, ou não estar aguardando ele no lugar que ele mandou. Por exemplo, ele manda esperar na sala, mas eu estou no quarto ou na cozinha. Isso já era motivo para ser ofendida e receber tratamento de silêncio por dias. Quando isso acontecia, claro que eu levava a culpa e aceitava. Orava e pedia para Deus me ajudar, para ser uma boa esposa. Mas de alguma forma, parecia que minhas orações nunca eram ouvidas, porque nunca era boa o suficiente. Havia momentos de carinho, mas o ciclo de humilhações era constante. As críticas veladas, os silêncios punitivos, a manipulação espiritual. Ele orava, jejuava, pregava, mas em casa, eu era invisível. Ou pior, era tratada como um peso, a cegueira espiritual e emocional. Eu dizia a mim mesma: isso é só uma fase. Todo casamento tem suas dificuldades. Deus odeia o divórcio. Preciso lutar pelo meu casamento, pela minha família. Isso acontece em todos os relacionamentos. Mal sabia eu que estava internalizando mentiras e me culpando por algo que não era responsabilidade minha. Eu jejuava para ser uma esposa melhor. Lia livros cristãos sobre submissão, mas aquilo só me afundava mais na dor. Eu me esforçava ao máximo, porque acreditava que ele era daquele jeito, porque era o que eu merecia. E se eu queria que ele agisse diferente, eu precisava fazer por merecer. Mas nada parecia suficiente. Ele dizia que eu era rebelde, que eu era insatisfeita, ingrata. Mas eu estava apenas implorando por dignidade. Chegou ao ponto de não pedir mais por amor, carinho, atenção, nem mesmo fidelidade. Só queria que ele me respeitasse, parasse de me ofender, de me xingar. Só queria ter um pouco de paz, mas era como se fosse pior que um animal, pois na visão dele, eu não tinha direito a absolutamente nada. Não tinha mais dignidade. O ponto de virada, quando Deus começou a agir, foi através de uma pregação sobre o amor de Deus, que algo dentro de mim começou a despertar. Eu pude ver como Deus era amoroso, apesar de aparentemente Deus não me responder. Quando eu pedia para ser uma esposa melhor, via a resposta de Deus em muitos outros detalhes na minha vida. A provisão de Deus em cada coisa que eu precisava, pois meu marido não me mantinha materialmente, mas Deus provia. E quando eu precisava de algo, Deus usava alguém para me ajudar. Em tantos detalhes Deus cuidou de mim, à medida que fui conhecendo a Deus pela palavra, seu caráter, sua misericórdia, graça e amor.
foram ficando mais evidentes. O amor singelo, genuíno, que Deus revela em sua palavra no cuidado do seu povo, ainda hoje comigo, era totalmente diferente do falso amor do narcisista. Eu percebi que o que eu vivia não tinha nada a ver com o amor descrito em 1 Coríntios 13. Comecei a buscar ajuda pastoral de confiança. Li textos que explicavam sobre abuso emocional e espiritual. Fui entendendo que o que ele fazia era quebrar a minha alma, não corrigir em amor. A libertação não foi da noite para o dia, mas Deus foi clareando minha mente, me mostrando que Ele não exige que eu viva sendo esmagada em nome do casamento, que o lar é lugar de paz e não de terror. Tive medo, senti culpa, mas aos poucos, com conselhos bíblicos, oração e ajuda de irmãs maduras, fui rompendo com os vínculos de codependência. E entendi, minha identidade está em Cristo, não no papel de esposa de um abusador. Na palavra de Deus encontramos resposta e ajuda para absolutamente tudo o que precisamos. Texto base. Efésios 5 e 25-28. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Esse texto nos mostra que o padrão de Deus para o casamento é o amor sacrificial, não o domínio, a manipulação ou abuso. Um homem que oprime sua esposa, mesmo que se diga cristão, está em pecado e fora da vontade de Deus. Você, mulher, não foi criada para ser humilhada ou apagada, mas para ser amada como Cristo ama a igreja. Querida irmã, esse testemunho tocou seu coração? Você se identificou? Compartilhe conosco nos comentários. Seu relato pode ser resposta de oração para outra mulher. Diga como Deus tem falado com você através dos vídeos. Vamos caminhar juntas nessa jornada de restauração. Vamos fazer uma oração final. Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor é um Deus que liberta. Obrigada, porque o Senhor abre os olhos das mulheres que estão presas a relacionamentos que destroem a alma. Pai, se há alguém ouvindo agora, e que ainda está presa em um ciclo de dor, de confusão e abuso, toca na mente dela com a tua luz. Desfaz as mentiras que foram plantadas, quebra os laços de opressão, e revela o teu amor verdadeiro, que ela saiba que não está sozinha, que o Senhor vê, o Senhor cuida, e o Senhor liberta. Em nome de Jesus. Amém.